Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Estamos aqui novamente para os nossos estudos, né? E dessa vez nós vamos fazer um estudo dos fatos, tá? Não é dos 40 dias, mas dos fatos que aconteceram nos 40 dias que Jesus ficou na terra depois de ressurreto. Normalmente, e eu estou falando isso de experiência própria, nós imaginamos que Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo e na semana seguinte foi para os céus, certo? Mas não. Jesus ele permaneceu por 40 dias com os seus discípulos. Se a gente lembrar, no dia da ressurreição, ele fala para as mulheres: avisem os meus discípulos que eu vou adiante deles para a Galileia, ou seja, eu vou na frente deles para a Galileia. Né? E aí aconteceram vários acontecimentos naquele dia, né, de domingo, e depois a gente vai ter o período de 40 dias. A Bíblia ela não separa por dia, senão eu até faria um estudo diário, mas ela separa por acontecimentos. Tá? Então, o acontecimento primeiro, né, que vai acontecer vai ser Jesus se apresentando aos seus discípulos novamente, depois do domingo, mas dessa vez o Tomé está no lugar. Né? O Tomé está no lugar. Então, é dessa forma que nós vamos fazer esse estudo. Tá? Eu quero que você entenda aí que eu fiz um vídeo explicativo sobre isso, sobre as devocionais. A gente está fazendo devocionais diárias, tá? Todos os dias ali. Né? E vamos fazer os estudos. Os estudos vão ser temas que eu vou lançar. Você pode participar aí, clique aí no YouTube, põe ali sua mensagem e a gente vai falar de algum tema. Desde que sempre, tá lembrando, irmãos, temas bíblicos. Tá? Eu vou falar daquilo que a Bíblia fala, né? Daquilo que a Bíblia nos orienta, daquilo que a Bíblia nos mostra. Esse é o objetivo. Tá ok? E aí você pode dar ideias. Vamos estudar como é que lá a saída do povo do Egito, como isso aconteceu, as situações, o mar se abrindo. Tudo isso a gente pode estudar. Claro, lembrando que dependendo do que você der de ideia, depende daquilo que a gente vá estudar, é mais demorado, demora mais tempo para a gente entender. Ok? Mas sempre lembrando, a base é a Bíblia. Eu vou usar história? Vou. Eu vou usar, eu tenho formação em história, eu tenho formação em sociologia, vou usar o contexto social, o contexto histórico para poder explicar. Mas a base é a Bíblia. O que a Bíblia nos diz sobre esses assuntos. Né? E com relação a Jesus, então, a Bíblia nos fala que no outro dia Jesus ele se apresenta, né, aos discípulos, mas dessa vez Tomé está na sala. Tomé está no cenáculo. Tá? Porque da outra vez que Jesus apareceu, Tomé não estava. E aqui já tem algo para a gente parar para pensar. Onde estava Tomé? Então muitos vão pensar, tá, que Tomé foi o primeiro a pensar em desistir. Quando Jesus morreu, né, e foi morto, enterrado, acabou. Acabou. Alguns vão dizer, não, Tomé não só foi aquele que duvidou, né, mas é aquele primeiro que pensou, acabou, vou voltar para os meus afazeres. Né? Apesar que depois nós vamos ver, durante esses 40 dias, que outros discípulos, talvez muito mais proeminentes que Tomé, também pensaram em desistir e pensaram em voltar aos seus afazeres. Né? Então, quando Jesus aparece, ele aparece para os 10, na verdade, porque Judas já havia morrido. Matias, que foi depois escolhido como apóstolo, não tinha sido escolhido ainda. Né? E Tomé não estava lá no lugar, então estava os 10. Né? Dessa vez, Jesus chega e se apresenta para Tomé. Então, Tomé, eu quero falar um pouco sobre Tomé. Porque Tomé é conhecido como aquele que duvidou, né? Aquele que tinha dúvidas, aquele que não tinha fé e esse tipo de coisa. Mas Tomé era um homem muito proeminente no grupo. E foi um dos discípulos importantes de Jesus Cristo. Né? Inclusive, Tomé está ligado a situações que é bem forte. A gente vê aquilo que Jesus falou a partir daquilo que ele indagou. E também a sua fé, quando, por exemplo, em João capítulo 11, versículo 16,
é a situação em que eles tinham saído de Jerusalém, porque os judeus estavam buscando matar Jesus. Eles saíram de Jerusalém, estavam numa aldeia distante de Jerusalém, mas estavam ali, digamos assim, nas proximidades, aí 1 dia, 2 dias de viagem, né? Quando Marta e Maria mandam chamar Jesus porque o seu irmão Lázaro está enfermo. Seu irmão Lázaro está doente. E elas mandam 2 homens até Jesus e os seus discípulos para avisar Jesus que Lázaro está doente. E esses homens vão até lá. E quando eles chegam lá, Jesus diz: olha, podem voltar, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para que o nome de Deus seja glorificado. E aqueles 2 homens voltam, né? E quando eles voltam, eles encontram Lázaro morto já. Porque tinha uma distância a cerca de caminhada, 1 dia, por exemplo, e eles foram lá, quando chegaram lá, voltaram, Lázaro já estava morto. Porque quando Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias, já está enterrado, inclusive, quando Jesus chega lá na casa de Lázaro, né? E nesse dia, Jesus chama os seus discípulos, depois de atender, ele atende aqueles 2 homens, eles voltam, os discípulos ouvem, Jesus continua atendendo a multidão, e aí Jesus chama eles e fala: vamos voltar para Jerusalém, para a casa do Lázaro. E aí Tomé vai dizer uma frase que é impactante, é uma frase não de alguém que falou isso por brincadeira, é uma frase de quem falou porque era o sentimento. Ele diz assim: vamos nós também, para morrermos com ele. Então veja, isso é uma frase muito forte. Né? Eles podiam dizer: não, nós não vamos ir lá, não. Vamos matar o senhor, se a gente for junto, vamos matar nós também. Se ele era tão incrédulo assim, ele devia ter dito isso: ó, eu não vou. Né? Mas não, ele diz: vamos nós também, para morrermos com ele. Ele vai morrer lá. Se ele voltar, eles vão pegar ele e vão matar ele. Então vamos lá para a gente morrer junto. Né? Então isso é uma frase muito interessante. Outra frase muito interessante de Tomé é que Tomé está ligado no dia, quando em João 14,5, ele conversa com Jesus. E Jesus está conversando com os seus discípulos e está dizendo exatamente que ele vai morrer, que ele vai ter que ir ao Pai, que ele vai voltar para o Pai. E aí Jesus fala, né? Vocês sabem o caminho. E o caminho que Jesus está falando é o caminho da salvação. Ele era o caminho da salvação. Quem não for a ele não chega ao Pai. Isso Jesus falou. Né? Então ele já tinha falado isso, já tinha mostrado para eles isso. Né? Mas eles ainda estavam em dúvida. Então Tomé vai se levantar e vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Ou seja, o que ele está dizendo? Se a gente não sabe para onde o senhor vai, como é que eu vou saber o caminho? E aí Jesus ele vai responder de uma forma direta a Tomé e que vai atingir a todos. Ele vai dizer: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa frase de Jesus, essa palavra de Jesus mostra que não tem como chegar a Deus. Aí o mundo diz: todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Não. A Bíblia é muito clara. Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso para mim, gentil, porque eu não sou, a minha família não descende dos judeus que eu saiba, né? Porque meus antepassados vieram da Itália, e então não sei se de repente lá da Itália tinha alguma ligação com Israel, mas que eu saiba não. Né? Não é uma coisa assim que a gente tem certeza, que não está na árvore genealógica da família a ligação com os judeus. Né? Então eu sou gentil. Mas para o judeu, essa frase de Jesus tem uma importância extraordinária. Por quê? Porque o templo de Jerusalém ele tinha 3 seções para você chegar. Você tinha a seção do átrio, ou do pátio, que daí você tinha pátio dos gentios, pátio das mulheres, pátio dos homens, né? Então tinha o pátio. Você tinha o lugar santo,
e você tinha o lugar santo dos santos. Então, o que separava o átrio dos gentios, tá? Para você entrar no átrio dos gentios, você tinha uma porta. E essa porta se chamava o caminho. No lugar santo, para você entrar, onde só os sacerdotes podiam entrar e ainda tinha uma escolha para quem ia entrar e acender o altar do incenso, que era o lugar santo, tá? Essa porta para entrar no lugar santo era a verdade. E lá no templo tinha a cortina, o véu do templo que se rasgou de cima a baixo quando Jesus morreu na cruz do Calvário. A Bíblia conta isso, o véu do templo de forma sobrenatural rasgou de cima a baixo, ou seja, algo que vem do céu, não é da terra. Rasgou-se o véu e, quando Jesus morreu, esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo se chamava a vida. Então, para o judeu, o que Jesus estava dizendo era: eu sou o caminho, eu sou para você entrar no átrio, eu sou a verdade, você tem acesso ao lugar santo, eu sou a vida, você tem acesso ao santo dos santos, aonde somente o sumo sacerdote judeu podia entrar uma vez por ano no Yom Kippur, dia do perdão. Só naquele dia ele entrava para pedir perdão pelo povo. E lá ele via a Arca da Aliança, ele aspergia o sangue do Cordeiro lá na Arca da Aliança. O que Jesus está dizendo é: tudo isso agora está na minha pessoa. Eu sou o caminho que levo direto ao Pai. É isso que Jesus estava dizendo. E ele disse por quê? Porque Tomé indagou ele, teve a coragem de perguntar: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Mostra-nos o caminho. E Jesus deixa claro: eu sou o caminho. Você quer chegar a Deus? Isso é uma opção tua. Você pode dizer: não, eu não preciso disso. Você pode dizer: não, eu não quero. Isso tudo aí para mim não resolve. Tudo bem. Mas se você quer chegar a Deus, o caminho é Jesus Cristo. Está muito claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:5. Você vai ler essa passagem, tá? E aí, o que vai acontecer é que Jesus, morreu lá, aqui nesse contexto, né? E Jesus aparece aos 11, os 11 contam para Tomé, e Tomé chega para eles e diz uma frase também. Ele fala: se eu não puder colocar as mãos nos cravos, no buraco que os cravos fizeram, e colocar do lado, onde aquele soldado romano colocou a lança em Jesus para ver se ele estava morto, porque isso era praxe para os romanos. Se a pessoa não tivesse morto, quebra as pernas, não tem mais apoio, a pessoa morre asfixiada. E essa era a situação. Por isso que o soldado, foi por maldade? Não, ele foi ver se Jesus estava morto, né? Foi fazer um teste, Jesus já estava morto, eles não quebraram as pernas de Jesus, até porque a Bíblia fala: posso contar todos os meus ossos. Jesus era o cordeiro perfeito, e o sacrifício tinha que ser feito perfeito, né? Então, Tomé vai dizer, né? Se eu não puder colocar a mão, eu não vou acreditar. E aí, nós entramos nesse dia seguinte, aonde Jesus entra no cenáculo, de forma, o texto nos apresenta de forma sobrenatural, porque a Bíblia diz que eles estão fechados no cenáculo e Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Então, Jesus veio de uma forma sobrenatural, ele apareceu ali. Não foi, bateu na porta, abrir a porta e era Jesus, senão eles tinham contado dessa forma, né? Então Jesus aparece e ele se dirige a Tomé. E ao se dirigir a Tomé, ele fala: Tomé, toca nos meus cravos. Toca nos meus cravos. Tomé, toca no meu lado. Veja, toque com a sua mão e perceba que sou eu mesmo, aquele que morreu por vocês na cruz, né? E aí Tomé, então, ele se ajoelha na frente de Jesus e diz a célebre frase: Senhor meu e Deus meu. Tomé é o primeiro entre os apóstolos a reconhecer Jesus como Deus e como Senhor. Ele é o primeiro, ele reconhece, ele chega e diz: Senhor meu e Deus meu. Isso é muito forte, muito importante. E Jesus vai responder ele de uma forma mais forte ainda, que chega a mim e a você. Chega a nós. Ele diz assim, Jesus responde para Tomé: Tomé,
Você acreditou porque você viu. Bem-aventurado aqueles que vão acreditar sem ver. Jesus estava falando de mim e de você. Eu um dia acreditei na mensagem do Evangelho. Me converti ao Senhor de Jesus. Entreguei minha vida ao senhorio dele. Entendi ele como meu Senhor e Deus. Tomé também entendeu naquele momento. Que se você quiser entender ele nesse momento como Senhor e teu Deus, procure, pergunte ali, né? Nas perguntas, a gente pode conversar, né? E eu posso te explicar essa situação. Porque às vezes a gente pensa, aceitar Jesus é algo de mudar de religião. Não. Aceitar Jesus é ter ele como seu Salvador. E ele Deus, ele Jesus, o Espírito Santo, vai te convencer de todas as outras coisas. Não sou eu que vou te falar o que você tem que fazer. Não sou eu que vou ter que te falar do que você tem que se livrar, se é certo ou se é errado. O Espírito Santo vai te convencer. Amém? Uma boa noite para você. Esse é o primeiro dia. Nós vamos ter aí mais alguns estudos sobre esses 40 dias. E a intenção é que você dê ideias daquilo que a gente pode fazer. Mas também a intenção é, o próximo estudo, depois desse, eu quero contar o meu testemunho, como foi a minha mudança de vida, quem eu era um pouco antes de conhecer a Jesus e o que Jesus fez na minha vida. É um testemunho de vida que vai marcar você a partir do momento. Sei que muitas pessoas que estão vendo esses vídeos me conhecem, né? São pessoas que estão próximas de mim, mas muitos que vão ver não me conhecem, não sabem nem quem eu sou, e vão ver o que Deus faz. Que Deus faz mudanças e Deus ainda age, né? Ele é o mesmo ontem e hoje vai ser eternamente. Ok? Uma boa noite para você. Espero você aí no próximo vídeo. E faça isso. Entre no canal aí, se inscreva, né? Compartilhe, né? Passe para outras pessoas para que elas também venham a entender, venham a saber verdadeiramente quem é Deus. E que Deus te abençoe e que você possa ser abençoado, não só você, como sua casa, seus filhos, sua família, todos aqueles que estão próximos de você, sejam abençoados em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém.